Olá, hoje falaremos como aplicar na prática as técnicas de reparo utilizando a ferramenta Smart Box. Então, daremos um exemplo claro de como reparar, empregar, analisar uma falha real no seu iPhone, no seu smartphone, que seja. Utilizaremos um exemplo real para medirmos os valores e comparar com a placa defeituosa. Então vamos lá. Primeiro ponto é a gente chegar no diagrama elétrico. Sim, para usar o SMB é necessário ter um conhecimento de eletrônica básica. Por quê? Ao medir os valores pertinentes à sua falha, eu tenho que entender a lógica do circuito, entender as malhas que alimentam o circuito. Por exemplo, no nosso caso, o nosso aparelho está com uma falha na câmara frontal. Então, o que faremos? Analisaremos o circuito da câmara frontal, verificando e medindo com SMB todos os pontos fundamentais para que a câmera funcione. Então, eu preciso de ter um conhecimento eletrônico para verificar esses pontos chaves para que a câmera funcione e aí sim medir com SMB, comparar uma placa boa, comparar com uma placa defeituosa e achar a malha que apresenta diferença de medida. Então eu vou primeiro abrir o diagrama elétrico do iPhone 6, localizar o F-Cam, que é o Front Cam. Localizando o circuito da F-Cam, eu vou verificar os pontos chaves para que a câmera funcione. Um circuito eletrônico divide em 3 blocos básicos. A parte inicial de software, que é o controle, a parte secundária, que é o hardware, com os pontos fundamentais para que o periférico final funcione. Então aqui na segunda parte eu tenho o quê? Tensão, clock e controle. E na terceira parte, que é o hardware, é o periférico propriamente dito, onde eu tenho a câmera e o conector FPC. Após verificar todo o nível 1 dessa falha, já trocamos câmera, já verificamos as soldas, presença dos componentes, constatamos realmente que é um defeito eletrônico. Vou partir para a análise técnica do manual e empregar o SMB verificando os pontos chaves. Obviamente, na parte do software eu não vou empregar o SMB. Eu vou empregar o SMB aonde? Na segunda parte do circuito e na terceira, que é o final. No conector FPC e nos pontos de controle e testes de funcionamento de data para a câmera funcionar. Então vamos lá, abrir o diagrama elétrico e identificar o FPC, os componentes do meio do circuito, os componentes de controle, as tensões de alimentação, os blocos de dados para que a câmera funcione, barramentos e por aí vai. Com o diagrama elétrico baixado, manual esquemático, eu vou clicar em Ctrl F, que é Ctrl Find, vai abrir a janelinha lateral. Eu vou digitar F-Cam. O que é F-Cam? Front Cam, câmera frontal. Vou pressionar Enter e vai localizar tudo no manual pertinente a F-Cam. Então aqui eu vou começar pela parte final, onde a câmera frontal se conecta, o FPC. Então eu vou localizar aqui o conector do flex da câmera frontal. Então vamos lá, procurando o diagrama, o símbolo de um conector. Vou dando próximo, pronto. Apareceu aí, ó. Olha lá, Front Cam, Flex, Board to Board. Ou seja, nós estamos aqui no conector FPC da câmera. Agora eu vou dar um zoom nessa área e localizar todos os pontos fundamentais para que a Front Cam funcione. Controle, alimentação, tensão de foco e barramento de data, que é a imagem, ok? E o barramento I2C, que é o controle. Vamos dar um zoom nessa área. Então aqui, ó, eu tenho o J1111. J de conector é a nomenclatura dada aos conectores. Então aqui eu tenho o FPC, Flex Print Circuito, o conector onde o periférico, a câmera frontal, com aquele flex do sensor de proximidade, o ALX, que é a câmera frontal e o alto-falante, se conectam na sua board. E aqui eu posso ver que estão grifados nas linhas mais escuras várias tensões fundamentais para que várias funções desse flex funcionem. Nós queremos o F-Cam. Então vou lá. O que interessa para a gente?
as tensões do FCAM. Então aqui eu tenho uma tensão de PP1V8 FCAM com, ou seja, tensão fundamental para que a câmara frontal funcione. O segundo ponto fundamental para que sua câmara frontal funcione, PP2V85 Front Cam com, ou seja, uma tensão fornecida pelo aquele regulador, o U2301, tá? Que muita gente faz jumper equivocadamente. Então aqui eu já achei dois pontos fundamentais para que minha câmara funcione. Então se a minha câmara frontal não funciona ao acionar, primeiro ponto, verificar com o SMB ou com o voltímetro também as tensões fundamentais para que a câmara funcione. Aí eu tenho outra também aqui, ó, PP1V2 Front Cam, tensão de alimentação fundamental para que a câmara funcione. Então eu já achei aqui, ó, 3 tensões fundamentais para minha câmara funcionar. Eu vou pegar o SMB, vou medir o pino 5 e vou anotar o valor de microtensão e microcorrente que dá nesse ponto na minha placa boa. Vou medir o pino 7 também, vou anotar qual que é o valor de microtensão, microcorrente. Vou medir o pino 6, vou fazer um banco de dados disso. Vou pegar minha placa defeituosa e vou fazer a leitura também nesses mesmos pinos. O pino que der diferença de leitura vai ser naquela malha a falha. Porém, não é só tensão que se vive a câmera. Eu tenho tensão, eu tenho barramento de controle, eu tenho barramento de dados da imagem. Tá? Então você pode ter tudo, um deles faltar, não vai apresentar a imagem na sua câmera. O primeiro ponto já foi feito, que é a tensão. PP3V0 Prox, proximidade. Não tem nada a ver com nossa câmera frontal. GND, o LED do flash, também não tem nada a ver com o nosso PP3V0 Proximity, também não. PP3V0 Proximidade, também não. Então aqui as tensões de alimentação da câmara frontal são aquelas 3. Agora vamos para a parte de controle e barramento de dados de imagem, que é o barramento MIP. Então aqui eu vou achar aqui, ó. Então aqui, ó, AP to Front Cam Clock com é o sinal do clock proveniente do Apple Processor para que a câmera funcione. Tem tudo a ver com a nossa falha? Claro! Então esse ponto aqui também eu vou ler o pino 13. O pino 13 eu vou anotar o valor de microtensão e microcorrente para comparar com a minha placa defeituosa. Então eu vou fazer um banco de dados. Ler a minha placa boa e comparar com a minha placa defeituosa. Se esse pino 13 der um valor diferente da placa boa, está nessa malha a minha falha. Então o pino 13 também vai ser o pino que eu vou ter que verificar a microtensão e a microcorrente. Vamos marcar todos aqui, ó. Pino 5, pino 6, pino 7, pino 13. Vamos lá. Barramento de controle, o I2C. Então aqui eu tenho o barramento de controle, o shutdown da câmara. Esses 3 também aqui, ó, eu vou ter que verificar. São os barramentos de controle da câmara, o I2C e o shutdown. Então o 15, 17 e 19. Então até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinos ligados à minha front cam. Esses 7 pinos eu vou medir todos no SMB. E é bom construir um seu banco de dados. Então você pode pegar uma agenda e fazer anotação. Câmara frontal, já anota os valores para quando aparecer um outro aparelho não ter que fazer a leitura toda de novo. Então é isso que o OneClick tem. O OneClick já tem esses bancos de dados salvos, mas você também pode construir o seu. Então já foi tensão de alimentação, barramento de controle e clock, e agora falta o barramento de imagem, o barramento MIP, onde saem os caracteres da imagem. Então aqui eu tenho do lado direito aqui, pino 10, pino 12, pino 14, pino 16, pino 18, pino 20, o barramento MIP. O barramento MIP é aquele barramento onde saem os dados da imagem, a imagem digitalizada. Então aqui eu vou ter lá pino 10, pino 12, pino 14, pino 16, pino 18 e o pino 20. Esses pinos também são pertinentes à nossa front cam. Então eu vou também pegar o SMB e anotar cada valor de microtensão e microcorrente desses pinos. E aí chegar na malha ou nas malhas que apresentam valores diferentes. Então, por exemplo, se eu medir um barramento, um pino qualquer, o pino 16, e aqui der um valor diferente do padrão, eu vou seguir essa linha até chegar ao circuito de onde está derivando isso. E vou analisar lá um filtro MI, um capacitor em curto, uma falta de um comando que está deixando a câmera inoperante. Vamos lá então medir com o SMB a parte final do circuito do FPC? Então, pessoal, vamos lá agora
fazermos a prática que acabamos de falar com a nossa falha na front cam, preparando o SMB para trabalhar com o modo comparador. Primeiro ponto é ligar o cabo do regulador à bateria de 9 volts no cabo regulador. Conecte a bateria no cabo regulador. Agora vamos conectar as pontas de prova no SMB. Lembrando, o SMB com LED, 2000 micro. O SMB sem o LED, DC 20 volts. Então, o modo comparador, vou conectar o medidor com LED 2000 micro, o sem o LED 20 volts. Agora, conectaremos em paralelo as suas pontas. No com, a ponta preta. No com do medidor com LED, a ponta preta. Volts ohms, a ponta vermelha. Volts ohms, a ponta vermelha. Então, essa configuração será a configuração básica para o comparador, ok? Vou desconectar as proteções da minha ponta de prova. O pino vermelho, a ponta vermelha, no vermelho do cabo regulador. Está conectado. Agora, as duas pontas jacarés que sobraram do cabo regulador podem ser conectadas nas duas placas a serem comparadas. Nós temos uma falha na placa da front cam, então tem uma placa boa e uma placa ruim. Aqui é só uma simulação. Você vai conectar os dois cabos e vai medir o conector FPC nos pontos que nós falamos, nos pinos que falamos. Os pinos 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 13, 15, 17 e 19. Porém, nós faremos um vídeo aqui mais rápido. Nós temos a mesa de testes, mas nada impede que você meça esse pino e compare as duas placas. Nós faremos de forma mais rápida. Então, eu vou pegar a minha placa do iPhone 6, já conectada na mesa de testes. Então, vamos conectar o Terra no conector de SIM card. Então, aqui está conectado o Terra. A minha placa funcionando está montada na mesa de teste. Vou anotar os valores, vou anotar na minha agenda, vou gravar esses valores, vou trocar a placa e medir, comparar com a placa defeituosa. Então, é bom você fazer um banco de dados, né, e ter salvo isso. Então, com a minha agenda aqui do lado, eu vou anotar todos os pinos pertinentes ao que falamos. Então, vamos lá. Pino 5, pino 6, pino 7, pino 10, 17 e 19. Então, aqui, vou fazer um banco de dados. Vou colocar o título Front Cam Fail, ou seja, falha na câmera frontal. E esse banco de dados vai ficar guardado para reparar outros aparelhos com essa mesma falha. Então vamos lá, pegar cada microtensão e microcorrente nesses pinos, começar pelo pino 5. Lembrando que o conector FPC, nessa mesa de teste, ele está em modos 1 maior. Então eu tenho aqui pino 1, pino 2, pino 3, pino 4 e por aí vai. Essa é a sequência de pinagem do conector FPC. Não é um pino na sequência do outro. Então eu tenho pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, ok? Então o primeiro pino que eu vou, se aqui eu tenho o pino 1, 3 e 5, vou conectar no pino 5. O pino 5 vai me dar uma tensão e microcorrente. Então deu 3.08, 1658. Vou esperar um pouquinho para estabilizar. 3.08, 1652. Então vou anotar. Pino 5. 3.08, 1652. Ok. Da minha placa, ok. Eu vou colocar aqui placa, ok. Ok? PCB, ok. E aí eu vou agora medir o pino 6. Lembrando, mais uma vez, conectar o Terra aqui novamente. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6. Agora eu vou medir o pino 6, que corresponde à tensão de 1.2 volts. No pino 6, que corresponde à tensão de 1.2 volts, deu 3.41 e 1. Infinito. Open line. Olha lá. 3.4, 1.
Vamos lá então, medir o pino 7 agora. Vamos lá. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 6, pino 7. Pino 7 corresponde à tensão de 2,85, proveniente do U2301. 2,60, 1108. Então vamos lá. Pino 7. 2,60, 2,60, 1108. Ok. Então é isso aí. Vou construir a minha tabela totalmente. Vou tirar a placa agora que está boa, vou colocar a placa defeituosa e vou comparar. Mais uma medida para vocês verem. Então vamos lá, continuando a sequência. Pino 10. Então eu vou lá. Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pino 10. Pino 10 vai me indicar o valor. 2,57, 1083. Então vamos anotar o pino 10. 2,57, 1083. 2,57, né? 1083. Então estou anotando e vou criar o meu banco de dados. Após isso, vou pegar a minha placa defeituosa, colocar aqui e fazer as medidas. Então, pessoal, é dessa forma que você faz a análise de problemas do SMB. Esse é só um exemplo para vocês entenderem como funciona. Então a gente tem que ter essa sequência lógica. E agora eu vou medir tudo e vou pegar outra placa e comparar. Aquele ponto que eu verificar que existe uma falha, eu vou naquele circuito correspondente a esse pad. Então, por exemplo, vamos supor que o pino 19 deu uma medida indiferente. O pino 19 da minha placa boa deu 2,38861. Da minha placa ruim, deu um valor totalmente diferente. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o diagrama elétrico e vou seguir puxar desse pino para trás. Qual que é o circuito pertinente àquele pino? O que tem ali? Tem um indutor, tem um filtro MI, tem um capacitor em paralelo, tem um CI. Então eu vou, através disso, conseguir localizar a malha que está o problema, ok? Então sigam os nossos vídeos, estamos aí fazendo mais vídeos. Bom, muito obrigado, um grande abraço.